Fala galera, tudo bem com vocês? Professor David aqui para mais uma vez a nossa aula de geografia. Bem, quanto tempo, né? Não temos aí essa conversa, né? Esse monólogo meu aqui com vocês. Sou de geografia, né? A última vez que nós nos comunicamos, nos vimos e que vocês tiveram aí conhecimento, né, acerca da geografia foi antes, né, do recesso junino. E hoje a gente começa novamente as nossas aulas, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos, né, para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Europa, tá? A gente já falou, né, já teve uma introdução sobre o continente, né? A gente já viu várias curiosidades sobre a Europa, né? A parte primeiro a gente viu a parte física, como relevo, a hidrografia, clima, vegetação. Depois a gente entrou um pouquinho na área econômica, social e cultural da Europa, certo? Hoje nós vamos ver o que, pessoal? Hoje a gente vai ver que a Europa, no final do século XX, né, começou um plano de junção dos países, tá? A junção dos países. Para que essa junção? Para que eles pudessem trabalhar juntos, sabe? Um ajudar o outro. E como a Europa é um continente pequeno, né, mas com vários países, isso requer que esses países eles se ajudem, certo? Então, nisso foi iniciado a formação ali no final do século XX, né, a criação do bloco econômico que nós chamamos de União Europeia, tá? União Europeia, né, já está dizendo aí, por causa da união dos países, e obviamente eles estão na Europa, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, a construção da União Europeia, a origem da União Europeia, né, como se deu esse bloco econômico, tá? E por que se deu, tá? E quais os reflexos econômicos, sociais, culturais que atinge a população da Europa, não só da Europa, mas também quem está ao redor e como um mundo, né, no mundo todo, tá? Os blocos econômicos, nesse caso a União Europeia, ele vai, né, mexer muito com o mundo. Então, senhoras e senhores, a origem da União Europeia, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é o que são blocos econômicos, ou o que são, ou o que é um bloco econômico, né? Pessoal, blocos econômicos ou bloco econômico é um conjunto de estados, não estados como a Paraíba, como o Pernambuco, tá? Não estados nesse sentido, mas estados no sentido de países, tá? Estados no sentido de países. Eles vão partilhar um tipo de acordo intergovernamental. Quase não sai, né? Muitas vezes parte de uma organização intergovernamental onde barreiras ao comércio são reduzidas ou eliminadas entre os estados participantes, tá certo? Bom, em resumo, o que seria um bloco econômico? Pessoal, um bloco econômico, né? Pensa na ideia de bloco. O bloco seria a junção, né? A junção desses países, onde eles vão trabalhar juntos, sacou? Então, vamos supor o seguinte, né? Lá na escola a gente tem no ano A, B e C, certo? Então vamos supor que vocês, as três turmas, né, de vocês, resolvam trabalhar juntos, né? Trabalhar juntos para vocês crescerem. Uma ideia de trabalho em equipe, né, que eu posso falar é a questão da formatura de vocês no fim do ano, do nono ano, né? No fim do ano vocês vão se formar e aí o que é que vocês fazem? Vocês juntam as três turmas, não é isso? Vocês juntam as três turmas para que no fim do ano vocês tenham mais dinheiro e aí vocês vão tentar trabalhar juntos, certo?
E para vocês trabalhar juntos, vocês vão ter que derrubar alguns paradigmas, tá? Como, por exemplo, você não pode ter raiva dos seus colegas da outra turma, tá? Então esses paradigmas têm que ser derrubados, certo? Da mesma forma funciona um bloco econômico, só que são países, tá? Esses países, eles se juntam para crescer cada vez mais economicamente e, como eu falei para vocês, não pode ter picuinha entre os dois países, eles têm que ser amiguinhos, beleza? Tranquilo? Então, um bloco econômico é exatamente um conjunto de países aí que trabalham, né, um com o outro, né, a favor um do outro, e geralmente derrubam vários paradigmas, né, como o comércio, por exemplo, né, a questão da importação, exportação, é tudo facilitado, né, é a questão também da livre circulação de pessoas, ou da facilitação da entrada dessas pessoas no país, tá certo? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, beleza? Então, isso é um bloco econômico, tá? Eu trouxe isso primeiro para você entender o que é um bloco econômico, porque a União Europeia é um bloco econômico. E sendo um bloco econômico, ela vai ter todas as características, né, de um bloco econômico que a gente vai ver, tá? A partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Bom, eu trouxe esse mapa para vocês verem, né, os principais blocos econômicos do mundo. Existem outros menores, mas esses aqui são os principais, certo? Bom, veja que a gente tem vários grandes blocos no mundo, né? E se eles estiverem pintados da mesma cor, os países, tá? Eles fazem parte do mesmo bloco econômico, como por exemplo o NAFTA, né? Que é um bloco econômico que compreende os estados, né, eu falo estado no sentido de país, tá? Os estados, no caso países, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, do Canadá, dos Estados Unidos e do México, tá? Então esses três caras aqui se juntaram para cada vez crescer, né, mais aí numa irmandade, vamos dizer assim, tá bom? Aqui a gente tem o mercado comum centro-americano, né, como países como Panamá, Guatemala e etc, tá? Aqui a gente tem o Pacto Andino, ou a Comunidade Andina, né? Recebe esse nome por estar aqui, né, faz parte da Cordilheira dos Andes. E aqui, pessoal, tá o bloco econômico, o qual o Brasil faz parte, que é o Mercosul, tá? Que é o Mercado Comum do Sul. Então, Brasil, Argentina, né, Paraguai, Uruguai, Venezuela fazia parte, mas saiu, isso aí é outra história, tá bom? Aqui a gente tem, né, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, certo? Então, basicamente todos os países aqui, né, ao sul da África fazem parte desse bloco. A gente tem a União Europeia, que é o nosso objeto de estudo hoje, certo? A União Europeia seria esse pedacinho aqui, ó, esses países. E a gente tem também, né, outro grande bloco econômico chamado de CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes, que a gente vai estudar posteriormente, tá certo? Então, esses são os grandes blocos econômicos. O que a gente vai estudar hoje é a União Europeia, né, fica aqui no centro, tá? Aqui nessa região central, ok? Bom, etapas para a formação de uma potência econômica, certo? A gente vai ver que a União Europeia, né, foi mais a questão de uma necessidade, né, um bloco necessário, um bloco que tinha necessidade de se fazer, tá? Vamos lembrar aí da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, lembra do contexto, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu aonde? Na Europa, certo? Certo. Bom, o que aconteceu? Como a Segunda Guerra aconteceu na Europa, as cidades europeias ficaram destruídas, né? Então os grandes centros como Berlim, por exemplo, né, como Paris, ficou tudo destruído, cara, né? Destruído mesmo, tá? Então, após o fim da Segunda Guerra, né, os países que ganharam, vamos dizer assim, a guerra, né, os aliados. Quem eram os aliados? Vamos lembrar? Os aliados eram o Reino Unido, né,
os Estados Unidos, tá certo? A França e a Rússia, né? Eram os aliados contra os países do eixo, que era o Japão, Itália e a Alemanha, né? Então era esses três grandes países. Obviamente que tinha outros países envolvidos, mas os bambambãs que estavam de frente eram esses caras aí, tá certo? Então o que é que aconteceu, pessoal? Os países devastados com a guerra, né? Como a Alemanha ficou em ruínas, né? A Polônia, por exemplo, entre outros países, a Europa como um todo ficou uma zona, né? Então, houve a necessidade de grandes investimentos para que a economia voltasse a funcionar como era, né? E aí surgem as políticas, pessoal, dos países que venceram a guerra, tá? De um lado, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, tá? O que foi o Plano Marshall? Foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos aos países que sofreram com a guerra. Então eles financiavam, eles, né, emprestavam dinheiro a juros aos países devastados pela guerra. A gente também tinha o Pacto Varsóvia, é interessante a gente lembrar. O Pacto Varsóvia, né, foi um pacto. O olho coçou aqui. Foi um pacto feito pela União Soviética, a atual Rússia, tá? Que também emprestava dinheiros a juros, né? E aí começa aquele contexto da Guerra Fria, tá? Mas aí não convém isso na aula de hoje, tá certo? Eu quero só que você pense nesse cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, nasce aí, né, uma necessidade de reunificação da Europa como um todo, tanto da Alemanha, mas da Europa, né? E aí esses países eles começam a trabalhar juntos, porque tinham sofrido uma guerra, e se eles fossem cada um para o seu lado, trabalhar cada um para o seu lado, né? Iria dar muito errado e enfim, eles escolheram trabalhar juntos, ok? Então, olha só, a necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa instável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante para a construção da União Europeia, né? E um dos fatores que ajudou a construir ou a reconstruir foi o Plano Marshall, tá? Olha aqui essa representação, né, dessa figura. Aqui a gente tem o Tio Sam, né, que é um símbolo dos Estados Unidos, tá? E aí, né, a gente vê o Tio Sam aqui como um grande pedreiro, né, ajudando a reconstruir aí a Europa, né? Veja aqui, ó, o mapa da Europa sendo, né, construído, tá? Aqui a Estátua da Liberdade, né, meio que iluminando, tá? Então, vamos dizer assim, que os Estados Unidos, né, ajudou a reconstrução da Europa, né? E a Europa os países da Europa começaram a trabalhar juntos, tá certo? E aí, agora a gente vai ter a linha cronológica dos países que começaram a se juntar para trabalhar juntos. Em 1948, nós temos aí o primeiro pequeno bloco econômico da Europa que se chamou Benelux. O que significa Benelux, pessoal? Significa Bélgica, né? Países Baixos, nesse caso aqui tá na língua inglesa, tá? Neandertal e Luxemburgo, tá? Esses três países aqui, eles se juntaram e fizeram aí o primeiro, né, bloco, né? O pequeno grande bloco que vai, né, anteceder aí a União Europeia, certo? Então, só para que vocês fiquem aí por dentro, os três países são esses daqui, tá? Ó, a gente tem Luxemburgo, né? Esse pequenininho aqui, ó. Aí a gente tem a Bélgica e os Países Baixos aqui, ou como vocês conhecem, né, aqui no Brasil, é a Holanda, tá? Ou em inglês, Netherlands, tá? Que são Países Baixos. Ou País Neandertal, né? Netherlands, beleza? Bom, por que esses países se juntaram? Eles viram que havia uma possibilidade deles crescerem juntos após o final da Segunda Guerra. Olha a data, né? 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esses países, eles tinham alguns
alguns eles tinham algumas características em comum, tá? Como, por exemplo, produção do carvão, né? Então os caras começaram a se juntar aí e começaram a trabalhar juntos, certo? Em 1952, aí a gente já tem uma expansão do trabalho em equipe. Além dos países que já tinham feito, né, o Benelux, que a gente acabou de ver em 1948, em 1952, mais 3 países vão aderir, tá, ao grupo, e aí eles vão mudar de nome, né? Eles vão ser o SECA, né, que é a Comunidade dos Estados que eram produtores de carvão e de aço, tá certo? Portanto, o nome SECA significa, né, a Comunidade dos Estados do Carvão e do Aço, tá certo? Então, França, Itália, Luxemburgo, os Países Baixos, Bélgica e Alemanha entram na jogada. E isso aqui também pode ser entendido como a Europa dos 6, certo? Por quê? Porque haviam 6 países. Então, 1952 é iniciada aí o conjunto desses países, certo? E fica aí a Comunidade dos Estados, né, do Carvão e do Aço, ok? Em 1957 nós temos, né, o Tratado de Roma, onde outros países vão aderir, tá? Outros países vão aderir a esse mercado comum europeu, né? Há uma mudança no nome, certo? Não é mais comunidade, agora é mercado comum europeu, certo? E ele é feito através do Tratado de Roma no ano de 1957. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do dia da reunião e do dia da assinatura do tratado, certo? Seguindo a linha cronológica, em 85 a gente tem também a Comunidade Econômica Europeia, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, certo? Em 73 a gente tem, né, a inclusão de mais 3 países, certo? Vejam que agora há pouco a gente viu a Europa dos 6, né? Que eram esses 6 aqui, onde ainda se chamava Comunidade dos Estados, a Comunidade Europeia, desculpa, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Já em 1973, quase 20 anos, né, após aí, a gente tem a anexação de mais 3 países, né? Quem eram? A Irlanda, o Reino Unido e a Dinamarca. Esses 3 caras aqui, eles aderem aí ao grupo, né? Ao grupo e começam, né? Houve um alargamento juntando-se à comunidade, né, dos estados, né, europeus aí que nós tínhamos, certo? Antes era 6, agora é 9. Em 86 a gente tem mais, né, mais 3, certo? Mais 3 caras que entram aí, na verdade mais 2, mas enfim, mais 3 na verdade. A Grécia, a Espanha e Portugal, né? Esses 3 caras aqui entram com esse tratado aqui, ó, a Comunidade Econômica Europeia, em 1985. Aqui a gente tem o presidente da época, né, de Portugal, assinando o tratado, tá? E aí, nesse ano de 1986, a gente tem a Europa dos 12, certo? Vale ressaltar, pessoal, que hoje nós temos aí 28 países que fazem parte da União Europeia, tá certo? 28 países que fazem parte da União Europeia. Teve país que entrou recentemente, né, nos anos 2000, anos 2001, dentro da União Europeia, certo? E eu vou mostrar depois para vocês, ok? Então, após isso, a gente tem a criação da União Europeia no ano de 1992, certo? Repare que nessa época aqui a gente tem vários acontecimentos, né, sendo realizados. Um deles é a reunificação alemã, né? Obviamente isso aqui é iniciado em 1989 com a queda do Muro de Berlim, certo?
Vamos lembrar também que um ano antes de 1992, nós vamos ter, né, a queda da União Soviética, certo? Em 1991. E aí, os países que faziam parte da União Soviética, muitos deles migram para a União Europeia, tá? Pois eles não se sentiam bem, né, com o regime autoritário do comunismo russo, tá? Bom, a União Europeia, né, foi instaurada pelo Tratado de Maastricht, foi assinado na Holanda, né, nos Países Baixos, certo? E quais as características da União Europeia, pessoal? Olha só, aqui vem a ideia do bloco econômico, certo? Primeiro, ter uma única moeda. O que é ter uma única moeda? Você tem apenas um tipo de dinheiro, né? Um tipo de moeda, vamos dizer assim. Então, qual foi a moeda adotada por todos os países que fazem parte da União Europeia? O euro, tá? Então, se você estiver em Portugal ou na Alemanha, tá? Você vai comercializar com o euro, tá certo? Mas se você for para a França, também é o euro, tá certo? Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá. Outra característica da União Europeia é o livre comércio, tá? Ou seja, os países podem comercializar entre eles. Então, lojas de Portugal podem vender para a Alemanha, para a Bélgica, Luxemburgo, e eles também podem vender para Portugal, enfim. Todos os países da União Europeia, eles têm livre comércio, tá certo? Além disso, eles criaram um banco próprio, tá? O Banco Central Europeu, até para não estar pedindo mais, né, empréstimos a países como os Estados Unidos, como aconteceu com o Plano Marshall. Além disso, os países possuem baixas tarifas, principalmente para empréstimo, né? Então, os países que fazem parte da União Europeia, se eles querem pegar grana lá no Banco Central Europeu, eles possuem, né, uma baixa tarifa para atingir isso. Outra coisa é a questão do passaporte único, tá? Olha só, pessoal, o passaporte único é você poder ir, né, tanto para, sei lá, para Portugal ou França, e o seu passaporte vai ser o mesmo, certo? Isso não vai ser possível se você for de outro país, tipo, se você for da Rússia, né, que não faz parte da União Europeia, o seu passaporte, ele é outro, tá? Ele não pode ser o mesmo porque ele não faz parte da União Europeia. Aí você pode estar me perguntando, né, quais outros critérios que são, né, utilizados para fazer parte da União Europeia? Bom, para você fazer parte da União Europeia, os candidatos, né, os países pretendentes, eles precisam ter 3 condições básicas, tá bom? Vamos lá. A primeira é ter uma economia boa, desenvolvida, certo? Ser um país economicamente ativo. Segundo é manter um regime político e democrático que respeite os direitos humanos, certo? Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro é você aceitar a legislação da União Europeia. Os caras, eles têm uma lei própria, né, uma própria Constituição para todos esses países, certo? E ela deve ser obedecida. Então, se esse país que é candidato ou pretendente a fazer parte da União Europeia tiver dentro desses 3 critérios, ele é anexado, né, dentro da União Europeia, ok? Então eu vou mostrar para vocês agora um mapa bem interessante, tá? Que ele vai mostrar a evolução dos países, né? E a época que eles entraram aí na União Europeia. Então, seguindo aquela linha cronológica, em 1958, né, a gente tem aqui o SECA, né, ou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, por esses carinhas aqui, ou a Europa dos 6, tá? Em 73, a gente tem a anexação desses 3 caras aqui, ó, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, certo? Em 81, a gente tem a anexação da Grécia. Em 1986, entram o Portugal, né, e Espanha
né? E aqui eles mudam o nome para a Comunidade Econômica Europeia, né? A CEE, tá? Em 1995, aí já tem sido assinado o acordo da União Europeia, e aí outros países entram, né? Como a Suécia, a Finlândia e a Áustria, tá certo? Aí, ó, veja que no início do século XXI, outros países, né, entraram bem recentes, ó. Por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, aqui é o território russo, tá? Aqui tá a Rússia, né? Esse espaço em cinza, tá bom? Até essa linha branca aqui. Tudo isso aqui é a Rússia, né? Moscou fica mais ou menos por aqui. Bom, então Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Eslovênia, né? Esses países aqui, além da Romênia, né, Bulgária, esses países, além desses outros aqui que não fazem parte da União Europeia, esses países, alguns deles pertenciam à União Soviética, né? Então, quando a União Soviética foi derrubada em 1991, esses países aproveitaram a oportunidade para fazer parte da União Europeia, tá certo? Porém, eles só entraram, olha só a data, em 2004, bem recente, né? Em 2007 a gente tem a entrada da Romênia e da Bulgária, e em 2013, né, nós tivemos aí a entrada da Croácia, tá certo? Claro que tem outros países para entrar, né, como Kosovo, tá? Esqueci agora, mas enfim, tá bom? Sim, aqui embaixo, né, nós temos duas ilhas, né, que quase passaram despercebidas. Aqui a gente tem o Chipre, não é chifre, tá? É Chipre. E aqui a gente tem Rhodes, Creta, né? E as ilhas da Itália aqui, né? Como a Córcega, Sardenha. Aqui a gente tem a ilha, né, da Espanha, Ilhas Baleares, tá? Também entraram aí, fazem parte da União Europeia, ok? Bom, essa é a bandeira da União Europeia, certo? Simbolizando aí a união, né, dos países lá na Europa. Aqui são os países que fazem parte hoje, né, da União Europeia, tá certo? Então, se você quiser ver ele mais atentamente, você dá uma pausa aí no vídeo e olha aí os países que fazem parte atualmente da União Europeia. Até 2015, 28 países faziam parte do bloco, tá certo? Então, muita atenção aqui para essa informação. Até 2015, 28 países faziam parte do bloco. Até então, nunca ninguém tinha saído do bloco econômico. Porém, em 2016, o Reino Unido, né, começou a fazer um plebiscito. O que é um plebiscito? É você consultar o povo para uma determinada ação governamental. Então, em 2016, o governo, né, lá do Reino Unido, ele fez esse plebiscito para perguntar se os ingleses, né, se o pessoal dali, eles estavam satisfeitos com a União Europeia, né, fazendo parte daquele bloco econômico. E aí, o que é que aconteceu? 52% da população do Reino Unido disse que não estava satisfeito por fazer parte do bloco econômico União Europeia, certo? E aí se deu início ao que foi chamado de Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi a primeira vez que um bloco econômico saiu da União Europeia, tá? Isso ficou conhecido como o Brexit, tá? O Brexit. Então, em 2016, o Reino Unido, né, que é em inglês, são as siglas UK, que significa United King, realiza um plebiscito, e em 2019 é aprovada aí a saída do
Reino Unido da União Europeia, certo? Então, Brexit é uma sigla, né, para Grã-Bretanha, né? E Exit é saída, né? Então, a saída do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e da União Europeia, certo? Essa charge ela é muito engraçada e bem polêmica ao mesmo tempo, né? Porque o plebiscito ele foi bem apertado, como eu falei, foi 52 a favor, né? E 42 contra, né? Então, se a gente for imaginar aqui, esse pessoal que votaram out, né, saída, 52%, né? Ou seja, mais um pouquinho da metade. Porém, a outra grande metade, né, resolveu votar in, que é dentro, né? Então, outra grande metade preferia estar dentro. Então, não foi uma vitória massiva, né? Uma vitória grande, foi uma vitória meio a meio, né? Então, isso ficou um pouquinho complicado lá no Reino Unido, né? Porque ficaram opiniões divididas, né, sobre isso. E futuramente, né, inclusive quem votou para sair futuramente, você pode ver aí, pesquisando na internet, que alguns ficaram arrependidos, e se o plebiscito fosse reorganizado para eles votarem novamente, eles votariam para não sair, para ficar, né? Então, isso foi um episódio, né, que nós tivemos aí. E hoje, né, a União Europeia é formada por 27 países. Bom, futuros membros, né? Veja, tirando o Reino Unido, né, que eu marquei com um X aqui, ó, saiu da União Europeia, tá? Tirando o Reino Unido, todos esses outros países que estão pintados em cinza fazem parte da União Europeia hoje, tá? Mas ainda tem países que querem entrar querem entrar na União Europeia, certo? Isso aqui, né, até foi acessado em 2018. Mas eu estive olhando, ainda tá assim. Ó, países candidatos que cumprem aqueles 3 critérios lá para entrar na União Europeia: a Islândia, a Sérvia, Montenegro, Macedônia e Turquia, certo? Esses países, então, o que é que significa? Esses países em verde significa que eles estão mais próximos de entrar na União Europeia, tá? E a gente tem outros países também que são potenciais países candidatos, né? São países ainda que não cumprem aqueles 3 critérios, mas eles estão, né, coitado, lutando para chegar, né, no patamar para entrar na União Europeia. São eles, né, esse nomezinho é complicado, mas vamos lá. A Herzegovina, né, e Kosovo, como eu falei para vocês, e a Albânia, né? Esses 3 caras aqui, eles lutam aí para ficarem de acordo, né? Lembrando que esses países, os países que querem ser membros da União Europeia, eles precisam ter uma economia desenvolvida, né? Manter um regime democrático que respeite os direitos humanos e aceitar a legislação da União Europeia, tá certo? Então, esse foi um pequeno panorama da construção da União Europeia, do processo de evolução, onde a gente viu como é que começou o bloco, o desenrolar desse bloco econômico, né? E fatores inusitados como a saída do Reino Unido, né? Antes de terminar, né, vocês podem ter perguntado, mas por que o Reino Unido quis sair? Bom, eles alegaram, né, que por causa dessas ondas que houveram de terrorismo, a questão da livre circulação de pessoas, né, foi vista de forma negativa no Reino Unido, né? Principalmente depois daquele episódio que o cara entrou lá no estádio e começou a atirar
né, pra tudo quanto é canto, matou umas pessoas lá, né, no estádio. Foi até um show de uma cantora famosa. E após aquele episódio, os ingleses, né, ficaram revoltados, e aí, com o plebiscito, né, foi o estopim para a saída do Reino Unido, tá? Além disso, tinha outras questões, porque o Reino Unido ele nunca aderiu ao euro, que é a moeda única da União Europeia. Para quem não sabe, a moeda do Reino Unido ainda é a Libra, né, que vem de muito tempo atrás. Então, juntou-se esses dois fatores e mais outros, né, e levou à saída do Reino Unido em 2019 da União Europeia, tá certo? Então, é só, né, a nível de conhecimento para vocês saberem por que o Reino Unido, né, foi o primeiro aí país a sair da União Europeia, né? Porque enquanto outros querem entrar, o Reino Unido quis sair, né? Foi um pouco contraditório. Então, é isso, certo? Vamos parar a nossa aula por aqui, né? Já faz 36 minutos que eu tô falando. E vejam a atividade na plataforma, beleza? Desculpem aqui porque tá frio, sinusite, casaco. Se cuidem, tá certo? E até a próxima. Tchau. Xixa pra vocês. Valeu!